Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre economia. Primeira parte aí que eu tenho. Vamos lá, Pedro. Seguinte, primeira parte eu preciso organizar a história, que tá página 40. Então, o que que acontece? Eu preciso corrigir se é verdadeiro ou falso algumas questões. O senhor fez essa atividade da página 40? Pedro, Ah, tio, tava mutado. o senhor fez essa atividade da página 40? Ah, não. Então vamos lá, vamos fazer junto, ó. Tá. É Deixa eu ligar respeito. a luz aqui. Deixa eu vou ligar a luz aqui rapidinho. Ok. Pronto, tio. Ok, vamos lá então. Ó, é sobre a Revolução Praieira, que está na página 38, está na página 39 o texto. Começa a falar. Ó, teve como uma das suas causas o abandono que sofreu o Nordeste, após a cana-de-açúcar deixar de ser principal produto da economia brasileira. Marco verdadeiro ou marco falso? Hum, verdadeiro. Verdade, você está chutando, né? É, Eu foi vou um deixar para chute. você fazer essa atividade depois, Pedro. Aí eu te corrijo, tá? Pode ser? Eu Pode não vou ser. corrigir ela agora não, senão vai acabar dando a resposta sendo que você nem fez. Tá, eu te mando depois. Ok. Tá lá, ó. Economia. Pedro, você pode iniciar a leitura, fazendo favor? Para a gente falar um pouquinho sobre economia no Brasil? A emancipação política do Brasil em 1822 não garantiu ao país avanços ou mudanças na economia. Durante o século XIX, ainda predominavam as mesmas características econômicas: agrícola e latifundiária, exportadora e baseada na mão de obra escrava. A partir de 1840, o café passou a ser grande riqueza de exportação. Com, com os ganhos obtidos e com os ecos de mudanças que ocorriam no mundo, o mercado interno brasileiro, apesar da manutenção do trabalho escravo, sofreu uma expansão em virtude da chegada das famílias imigrantes. É importante lembrar que a escravidão foi um grande empecilho para o desenvolvimento do comércio interno, pois os trabalhadores escravizados não tinham condições de consumir as mercadorias produzidas e comercializadas internamente. Ok. Então continua. Próxima página. Observe abaixo como As estava dividido. lavouras, ali ó, as lavouras de café foram Ah, expandidas da onde? as lavouras de café foram expandidas pelo Vale do Rio Paraíba e pelo Oeste Paulista. A terra de cor avermelhada propiciou o desenvolvimento das fazendas e os portos do Rio de Janeiro e Santos escoavam a produção. Então o que acontece, Pedro Grise? Deixa eu te explicar. O que está acontecendo aqui é um processo econômico. O Brasil está atravessando agora por uma outra etapa que vai ter um produto que vai alavancar, que vai trazer lucro para muitos produtores aqui no Brasil. São os produtores de café. Tá falando nessa leitura a região e a época. Ó, então a partir de 1840 o café passou a ser a grande riqueza de exportação. Então quer dizer que ainda a nossa economia ela é o quê? Ela é agrária. Entendi. Deixa eu só aceitar aqui. A nossa economia ainda é agrária, significa que nós temos uma monocultura novamente, e ao invés do ouro, do ciclo da cana-de-açúcar, nós estamos falando agora de um outro ciclo, que é o café. Então está falando também a região, você perceber aí, ó, a lavoura de café foram expandidas do Vale do Rio Paraíba e pelo Oeste Paulista. Então nós estamos entendendo o seguinte, essa terra que vai produzir, que é uma terra
apropriada, né? De início vai ser uma terra apropriada, que é uma terra meio vermelhada. E nós temos uma informação aqui do lado, ó, o café originário da Etiópia foi levado para a Península Ibérica. Península Ibérica a gente já sabe de onde que é, né? Foi ali de Portugal, Espanha, pelos árabes, durante o século XVIII. Os franceses trouxeram as primeiras mudas para a América, que foi na Guiana Francesa em 1727. Olha a data. O Francisco de Melo trouxe mudas para o Brasil. Elas foram plantadas em Belém no final do século XVIII. O café passou a ser plantado no Rio de Janeiro e durante o período joanino, que é Dom João, o que aconteceu? Se expandiu pela província do Rio de Janeiro, atingindo Angra e Mangaratiba. Então, Pedro, é um processo que vai... Plantou, sabe? Deixa aí, vamos ver o que vai dar. Aí, quase uns 40 anos depois, que começa a grande produção mesmo de café para o Vale da Paraíba e o Oeste Paulista. Vamos ver se a gente consegue ver aqui no mapa, ó, a expansão do café. E perceba o seguinte, quando a gente fala do café em si, nós estamos falando, a gente tem que prestar atenção em algo muito importante. A gente agora, pela primeira vez, a gente vai ver São Paulo ultrapassar o Rio de Janeiro. Até então, era o Rio de Janeiro que era a potência econômica. Era o Rio de Janeiro que tinha o poder político, econômico, tudo ali, ó, concentrado. Agora não. Agora, pela primeira vez, nós vamos ver esse poder sair do Rio de Janeiro para onde? Para São Paulo, por conta do café. Então, muitos desses barões do café vão viver aonde? Em São Paulo. Muito dinheiro, muita riqueza vai ser direcionado para o estado de São Paulo. Ainda para a província, né? Daqui a pouco o estado. Então, continua, Pedro, aqui, ó. Depois eu peço Pedro Viçosa. Tá. Bom dia, Pedro Viçosa. As primeiras fazendas de café foram estabelecidas no Vale do Paraíba, Vassouras, Valença e Barra Mansa, e apresentavam tecnologia bastante primitiva, que causava o esgotamento do solo em pouco tempo. A mão de obra escrava era utilizada em larga escala. No interior da fazenda eram elaboradas de forma artesanal os instrumentos necessários à produção: rodos para a secagem do café, sacaria, ferramentas, entre outros objetos. O transporte do café até o porto do Rio de Janeiro era realizado por tropas de mulas e não havia separação entre os produtores e os exportadores. Geralmente, o fazendeiro de café não tinha um depósito próximo ao porto onde armazenava, comercializava e organizava a exportação do produto. A inexistência de um setor mais desenvolvido impedia por uma exportação mais lucrativa. A produção de café no Rio de Janeiro teve seu apogeu por volta de 1850 e iniciou seu declínio a partir de 1870. Os grandes fazendeiros eram também os membros integrantes da Corte Ministros e pessoas ligadas às decisões políticas. O fato de os fazendeiros da corte necessitarem de mão de obra contribuiu para que a escravidão se estendesse até 1888 no Brasil. Ótimo. Então, pessoal, nós estamos aqui, ó, na página 41. Nós estamos percebendo primeiro. Nós estamos falando de economia no segundo reinado. E dessa economia no segundo reinado, nós estamos falando de um produto que vai trazer, claro, muita riqueza naquele período, vai trazer mais notoriedade para São Paulo. Esse Vale da Paraíba não significa que é lá na Paraíba, não, tá? Nós estamos falando aqui, ó, do Sudeste, ó, que é uma região próxima a Campinas. Aqui, ó, Vale do Paraíba, São Paulo, Santos. Olha como é que vai expandindo, ó. Inicia no Vale do Paraíba em 1836, depois expande para Campinas,
ganha muito expansão, ó. Mogiana, Araquarense e Sorocaba, Alta Paulista e Alta Sorocaba, Alta Araraquense e Noroeste. São as regiões que vão expandindo o café gradativamente. Por que vai expandindo? Ora, porque estão vendo que está dando lucro. E, pouco a pouco, a elite que governa o Brasil, a gente vai começar a perceber que é elite também o quê? Cafeeira, que tinha terra, mas só adaptou para outro produto. E muitos barões, como já foi dito, vão se tornar muito poderosos e vão intensificar ainda mais a sua escravidão. E o que a gente tem que perceber aqui, além da mudança Rio de Janeiro e São Paulo, então, lógico, o Rio de Janeiro ainda é potência, vai ser potência ainda aí na República, mas nós estamos percebendo que São Paulo está começando a se destacar. São Paulo está começando a mostrar ali a sua participação no Brasil, ok? Daqui a pouco a gente vai perceber como que São Paulo já vai se tornar potência econômica, já vai ultrapassar facilmente. Mas está aqui um dos grandes motivos. Então está falando também do transporte, que no caso para nós aqui nós entendemos como logística. Então a logística é desde a plantação até o consumidor, a gente entende que vai ser o que necessário? A implantação de ferrovias. Logo, logo a gente vai começar a falar de... Você até leu agora há pouco, né, Pedro? Falando das sacarias, para ensacar esses produtos. Então, a indústria, que a gente for falar daqui a pouco, o protótipo de indústria, o que sair de industrialização, vai ser voltado para a industrialização do café. Aquele saco de armazenar, de queima. Então, a ferrovia, as cidades que vão surgir em volta da ferrovia. Daí nós podemos falar da Vitória BH, da linha de ferro, que passa pelas cidades aqui, ó, Colatina, Fundão, e vai passando até BH. Então, o destaque aqui é o café, claro, mas não muda o contexto a gente falar sobre economia. Então, nós vamos falar de um lado, o agrário e no urbano, professor. O que está acontecendo? Estão plantando café também nas cidades? Não. A cidade vai viver um tempo aqui rápido de industrialização, de fábricas começarem a se instalar. E nós vamos entender já já. Ok, pessoal? Tá dando para entender aqui um pouco sobre a nossa aula de hoje? Hoje o foco é falar sobre economia. Não estamos falando uma revisão, que a revisão já foi dada ontem. Então, qualquer dúvida, é só assistir aquela aula de ontem para a prova. Vamos trabalhar um pouco sobre economia e também agora sobre industrialização. E vamos deixar aqui a par o seguinte: da atividade que vocês vão fazer aí para essa semana, vocês vão perceber que depois da guerra não, depois da prova, deixa eu ver as atividades. Essa é justamente o que o tio está corrigindo aqui. Cultura e sociedade, né? A atividade dessa semana que vocês receberam é cultura e sociedade, página 44. Vocês estão vendo até os japoneses aqui chegando. Então nós vamos tentar chegar até a página 43 e encerra ali, para dar tempo de vocês fazerem atividade e depois a gente corrigir. Tá ok? Matheus, página 42. Dá para o senhor fazer uma leitura um pouquinho rápido? As fazendas do Oeste Paulista: Bragança, Itu, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Bananal. Se desenvolveram um pouco mais tarde e se usufruíram das experiências dos fazendeiros do Vale do Paraíba. As técnicas mais apuradas e a mão de obra imigrante garantiram maiores lucros aos cafeicultores. Nessas fazendas, os pés de café ficavam bem próximos uns dos outros, o que permitia plantar mais em menor espaço, acarretando maiores safras. A família estrangeira que vieram trabalhar nas plantações também contribuíram com o seu conhecimento de técnicas mais modernas. Uma delas foi o plantio de roças de subsistência que entremeavam as carreiras de pés de café. Tal prática fornecia alimentos para os moradores da fazenda, além de muitas vezes gerar
excedente para a venda no mercado interno. Pausa, rapidinho, Matheus. Essa prática aqui, pessoal, não sei se vocês já colheram, vocês já viram plantação de café. Então, café, claro, você demora, é um ano ali, cultivando, plantando, fazendo todas as etapas. E você sabe que o café não é infinito ali, ele vai ficar mais fraco. Então, você vai ter um período que espera ele desenvolver, depois ele vai começar a produzir, e depois de uns 7, até no máximo 10 anos, ele já não começa a produzir quase nada. Então, você tem que tirar aquele pé e remover. Aqui está falando da ideia de um espaço para outro, você poder colocar um pé de banana, coco ou outra fruta, mamão. Então, você vai intercalando entre uma carreira de café e outra, você vai colocando outros produtos. E você pode também desenvolver junto. E é até bom, na verdade, né? Que você diversificar. Você não ter só apenas um manejo. Vai lá, Matheus, pode continuar. Os fazendeiros paulistas promoveram alianças e sociedades comerciais com exportadores que, conhecendo melhor a dinâmica dos mercados externos, garantiram maior lucro na venda das safras. As ferrovias foram estabelecidas na região para levar o produto até o Porto de Santos. Isso gerou mais eficiência e agilidade no transporte de café e de passageiros, contribuindo para o desenvolvimento no interior paulista. Ok. Então, calma aí, rapidinho, Matheus. Então, ok. É alguma pergunta, pessoal, sobre a relação aqui do café, da economia, Dom Pedro? Nós vamos falar ainda muito de café durante a República, tá? Tanto que nós vamos ter uma República Oligárquica, café com leite. Então, São Paulo vai deter aí o poder do café e Minas Gerais o leite, da pecuária em si. Então, a gente está percebendo aqui a importância desse produto que está surgindo. Agora, para a gente destacar, fazer aquela respirada, aquele calma lá, por quê? Porque nós acabamos de falar sobre um produto. Então, a gente vai emendar industrialização, não é algo como, vou emendar industrialização, é a mesma coisa. Não. Então, nós já vamos entrar numa outra área. Perceba a imagem aqui, ó, que vocês estão analisando. André Argolo, Arquitetura do Café, Campinas, editora Unicamp. Interior de uma casa de máquinas em uma fazenda de café do Oeste Paulista. Então, observa como é que era, local de guardar. Lembrar que Linhares também é um grande produtor, o Espírito Santo hoje é um grande produtor de café, café Conilon, né? Minas Gerais também é um grande produtor, café arábica. São Paulo, eu já não sei se é tanto ainda. São Paulo produz, mas Minas e Espírito Santo produzem mais. São Paulo diversificou, foi mais para cana também. Tá? Surto da industrialização. Vamos lá, Pedro Viçosi. Depois a Ana responde as perguntas ali. Surto de industrialização. Ainda que as características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX tenha sido agrícola, monocultora e voltada para a exportação, durante o Segundo Reinado, o Brasil viveu um período de desenvolvimento da indústria. Esse desenvolvimento foi denominado de surto em razão de sua curta fase. Um dos responsáveis por esse processo foi Irineu Evangelista de Souza. De origem humilde, Irineu recebeu o título de barão e depois visconde de Mauá, por sua contribuição à industrialização do país. Ele se associou aos banqueiros mais prósperos da Inglaterra, os Rothschild, e desenvolveu inúmeros projetos como a criação do Banco Mauá e Companhia, que contava com filiais na Argentina, no Uruguai, na Inglaterra e na França. As iniciativas empresariais de Visconde de Mauá na economia brasileira foram decisivas para lançar as sementes da modernização no Brasil e Império. A expansão da rede ferroviária do transporte marítimo e da iluminação a gás, por exemplo, deve-se muito ao seu espírito empreendedor. Até então, o Brasil estava ligado economicamente à Inglaterra pelos tratados de comércio firmados em 1810 e ratificados em 1826. Por esses acordos, os produtos ingleses pagavam tarifas alfandegárias baixíssimas. Tal fato significava um grande entrave ao nascimento de uma indústria nacional que pudesse competir em preço e qualidade com as mercadorias provenientes da indústria inglesa.
Somente a partir da metade do século XIX, lenta e gradativamente, a situação começou a se modificar. Em 1844, o Brasil determinou a chamada Tarifa Alves-Banco, a qual elevava de 30% a 60% as taxas cobradas pela entrada de produtos importados no país. A intenção do então ministro da Fazenda Alves Branco era encarecer o produto estrangeiro, diminuir o déficit do Estado e proteger o capital nacional, canalizando-o para investimentos na produção industrial. Foi exatamente nesse contexto que Visconde de Mauá passou a investir acreditando no processo de industrialização do país. Contudo, na falta de apoio de interesse do próprio Estado, a posição de Mauá contra a Guerra do Paraguai e a força do imperialismo inglês no Brasil, somados a uma série de investimentos arriscados, causaram a derrocada dos negócios. As empresas de Mauá sofreram fortes crises financeiras e acabaram falindo em 1875. Então, pessoal, vocês, assim como o Pedro leu, né? A ideia é falar surto industrial. É algo curto, rápido. Porque, lógico, vai deixar um legado, de certa forma. A gente está vendo que dentro da monarquia, no período que lá na Europa, eu já tenho a Revolução Industrial. E vocês perceberam que a Inglaterra é a que mais vendia para o Brasil, os produtos industrializados. Isso vai atrapalhar muito a indústria aqui no Brasil? Claro que vai. E a questão aqui que a gente tem que compreender um pouco é a seguinte. Perceba que essa tarifa Alves Branco aqui, ela vai, de certa forma, incomodar os ingleses, que, por sua vez, também vão retalhar. Então, quando a gente escuta falar, a Inglaterra ela vai proibir o comércio de navio negreiro. Tá? Por que a Inglaterra vai fazer isso? Porque ela vai revidar. Então, a Inglaterra ela foi atacada num sentido, ela revida no outro. Ok? Então, a qual eleva de 30% a 60% a taxa cobrada pelos produtos importados do país. Então, significa que um produto inglês, para ser vendido no Brasil, ela vai ser vendida num valor mais alto. Então, quer dizer que para o Barão Irineu, vai ser mais vantajoso comprar um produto nacional do que um produto inglês. Porque o produto inglês se tornou caro, já o produto nacional. Por que, professor, o produto internacional se tornou caro? Era por causa do dólar? Não, não existia isso naquela época. Mas era por causa da cobrança. Não estão me ouvindo, não? Está me ouvindo, Pedro? Me escuta, Pedro? Oi, tio, tô te escutando. Ô, Viçosa, está me ouvindo? Tô, tio. Ah, tá. Estava fazendo gesto ali, eu achei que... Então, o que a gente encontra aqui? É o nosso período de industrialização. Você fala, professor, quer dizer que o Barão do Mauá, Visconde depois, né, que Visconde é um título mais elevado aqui, ele vai ser o nome, ele vai estudar, vai ter o espírito empreendedor, na verdade, né? Ele vai ter esse espírito empreendedor e vai desenvolver. Então, vai ser os próprios, presta atenção, pessoal, os próprios brasileiros que acabam, o próprio imperador, ele vai ser um rival muito forte aqui do imperador também, tá? Lembrando que quem era mais visado aqui, quem era poderoso? Dom Pedro II. Então, como que durante o governo de Dom Pedro II eu tenho uma pessoa que é mais famosa, mais conhecida que o próprio imperador, e era esse Irineu. Então, o Irineu acaba roubando o prestígio de Dom Pedro. E Dom Pedro, por sua vez, acaba também incomodado, com ciúme. Então, muito dessa briga aí, desse cortar verba, por que uma pessoa que se tornou tão rica, ela acaba falida? Por conta da ganância de muitos brasileiros aqui que vão sabotar, tá? Que irão sabotar o Barão de Mauá. Ele é mais famoso como Barão de Mauá, mas não está errado chamar ele também de Visconde. Ok, pessoal? Então, quando a gente fala da leitura sobre o café, nós estamos nos localizando aonde? São Paulo. Agora, quando a gente fala de industrialização, esse foco aqui na industrialização, de certa forma, nós estamos falando sobre quem? Sobre Barão de Mauá. É um personagem? É. Claro que eu vou cobrar logo no encontro uma pesquisa sobre a industrialização e o Barão de Mauá, que tem uma importância gigantesca. Então, vocês só, se quiserem anotar aqui para pesquisar já, pesquisem algo sobre. O cachorro tá roncando. Vamos lá corrigir, pessoal? Preciso fazer a correção de duas atividades aqui antes que a aula termine.
é da página 40 e da página 43. São perguntas bem rápidas. Então, primeiro eu vou pedir o Matheus, depois o Pedro Viçosa, depois a Ana, depois o Pedro Agrise. Vamos lá. Matheus, eu tenho da questão verdadeiro e falso, eu tenho aqui as seguintes perguntas. Da página 40, tá, Matheus? Eu tenho que marcar verdadeiro e falso sobre a Revolução Praieira, que é aquela revolução lá no Nordeste e tudo mais. Teve como uma das suas causas o abandono que sofreu o Nordeste após a cana-de-açúcar deixar de ser o principal produto da economia brasileira? Verdadeiro ou falso, Matheus? Falso. E aí, pessoal, quem é que tá com o Matheus? É falso ou verdadeiro essa primeira? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro mesmo, a primeira. A 2, Ana, me ajuda na B aqui. Apesar da permanência do trabalho escravo em Recife, havia igualdade de condições materiais e de trabalho entre os habitantes urbanos? Vamos lá, Pedro. Um dos dois Pedros aí, pode me ajudar. Falso. Falso. Então nós temos verdadeiro na primeira, falso na segunda. Ok? Vamos lá, Ana. Você pulou aí a sua pergunta, hein? Você saiu. Vamos lá, vou perguntar a Ana agora, ó. O manifesto ao mundo pregava a igualdade social e clamava pela abolição do tráfico de escravos? Do trabalho escravo? Verdadeiro ou falso, Ana? Essa tá fácil. Tio, pra ser sincera, essa que eu fiz é que eu chutei, mas eu acho que é falso. E aí, meninos? O que nós marca nela? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Ué, Não, a é revolução falso. é muito falsa, tá louco? Essa aí defendia o voto livre Isso, nada de e negócio de universal. abolição, tá louco? Então, essa aqui é falso, tá, pessoal? Então, nós temos verdadeiro na primeira, falso na segunda e falso na terceira. Vamos lá, Matheus. O principal veículo de propaganda do Partido Liberal na província era o jornal Diário Novo. Verdadeiro. E aí, Matheus? Tá certo ou errado? Vocês não fizeram, né? Ninguém fez essa atividade, pessoal? É verdadeiro. É verdadeira. Essa daqui é verdadeira. E a última? A Revolução Praieira pode ser apontada como um movimento regional causado por políticas federais. E aí? A Revolução Praieira pode ser apontada como um movimento regional causado por políticas federais? Falso, né, pessoal? Então, nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Ok? Deixa eu perguntar, antes de começar a correção aqui, da página 43, pessoal. Vocês fizeram essas atividades aqui da página 43? Eu fiz. Não. Ana fez? Não. Não, mas essa atividade já era para estar pronta, né? Que era do planejamento da semana passada. Vamos lá. Ana, para a gente finalizar a aula, que não vai dar tempo, vamos corrigir a 1 então. E eu vou deixar 2 a 3 para os meninos ir lendo. Aí a gente começa certinho. Aí vocês vão ver que o planejamento de vocês de sexta-feira vai ser sobre sociedade, cultura e as atividades aqui, ó, para a gente finalizar esse livro. Tá bom? Se der para a gente finalizar, senão a gente continua. Vamos lá, Pedro. Perdão, Ana.
a respeito da economia brasileira durante o século XIX. Vamos fazer o que se pede, ó. Cite as principais características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX. A economia era o quê? Era urbana ou era agrícola? Agrícola. Isso. Então a gente e ela era minifúndios, pequenas terras para produtores, ou era grandes latifúndios? Grandes latifúndios. Grandes latifúndios. Então nós temos uma economia agrária, latifundiária, e ela era para o mercado interno ou era voltada para o mercado externo, para vender, para exportar? Externo. Externo. Então nós temos uma economia, era agrária, latifundiária, e era baseada aqui na exportação, tá? Exportadora. E ela era baseada numa mão de obra livre ou numa mão de obra escrava? Era baseado na mão de obra escrava. Então aí nós temos a nossa resposta da 1. Então nós estamos falando que as principais características da economia brasileira durante a parte do século XIX era o quê? Grandes latifúndios, agrária, mão de obra escrava e para o mercado exportador. O que mudou hoje? Hoje a nossa economia ainda é bastante voltada para exportação, por isso que a gente paga muito caro nos nossos produtos, tá? Ela é agrária? É, o agro é pop. Então a nossa economia ainda é a base, é o agrário. Deixamos de ter mão de obra escrava? Deixamos. Mas ainda continuamos com latifúndio. Então a única coisa que mudou mesmo é a mão de obra escrava, né? Temos a industrialização, claro, ficou mais diversificado. Mas não é só agrário, na verdade. É agrário e também industrial. Mas é mais agrário ainda. Tá ok? Deu para entender a 1, pessoal? Então vocês vão fazer a 2 no mesmo sentido. Aproveita que a mente está fresca, que nós já lemos. Vocês vão conseguir me responder muito fácil, ó. Descreva as principais características da fazenda do café do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Então o que nós vamos ter aí? As principais características da fazenda do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Ó, a diferença, o Vale do Paraíba, a mão de obra era escrava, tá? Nós temos que diferenciar. O Oeste Paulista, ela vai ser uma das primeiras a, o quê? A receber mão de obra imigrante. O Oeste Paulista, ela volta mais para a mão de obra de imigrante. Já para o Vale do Paraíba, é a mão de obra o quê? Escravizada. Essa é a diferença que a gente tem que entender aí. O Vale do Paraíba, eu tinha menor área de espaço entre uma e outra árvore. Lembra do Vale do Paraíba? Era um entre o outro espaço, era bem curto. Significava que a terra fica mais prejudicada. Já o Oeste Paulista, que eram os imigrantes, o que eles adotaram? Colocaram um produto, a área era menor, né? Do plantio. Então a gente tinha uma sequência para colocar outra, versificar a plantação aqui. Colocar um pé de mamão, de coco, nessa produção. Então a ideia da 2 aqui é a gente diferenciar o Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. E perceber que o Oeste Paulista tem o quê? A implantação de imigrantes. Pessoal, esses aqui são assuntos já das próximas aulas que nós vamos trabalhar muito aqui. O tio não está pegando fogo mesmo nessa aula porque tem prova de história daqui a pouco e vocês precisam focar o estudo passado. Então na semana que vem a gente já vem rasgando aqui sem dó. Tá ok? O tio não quis fazer uma aula espetaculosa por causa disso. Tá ok, pessoal? Então faça uma boa prova. Acesse o link daqui a pouco que vai ser fornecido para vocês. Faça com atenção, tá bom? Pessoal, é isso aí. Até semana que vem, então. A gente se encontra e eu faço a correção da prova com vocês. A nota vai estar no sistema até sexta-feira. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.